de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 17 de novembro, quando celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. Isabel, que era filha dos reis da Hungria, nasceu no início do século XIII da nossa era cristã, teve uma vida totalmente dedicada à oração, à piedade, à caridade, e casou-se e, depois de ter ficado viúva, renunciou todos os seus títulos de nobreza, construiu um grande hospital, consagrou-se totalmente a Deus e aos pobres, aos necessitados. E hoje a igreja traz uma palavra. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado da carta escrita por Conrado de Marburgo, que era o diretor espiritual de Santa Isabel da Hungria. E traz como título: Isabel conheceu e amou Cristo nos pobres. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Muito cedo, começou Isabel a possuir grandes virtudes. Do mesmo modo como a vida inteira foi a consoladora dos pobres, era também desde então a providência dos famintos. Determinou a construção de um hospital perto de um castelo de sua propriedade, onde recolheu muitos enfermos e enfraquecidos. A todos que ali iam pedir esmola, distribuía liberalmente suas dádivas, e não só ali, mas em todo o território sob a jurisdição de seu marido. Destinou para isto a renda de 4 dos principados do esposo, e foi ao ponto de mandar vender seus adornos e vestes preciosas em benefício dos pobres. Tinha o costume de 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, visitar pessoalmente seus doentes, e chegava mesmo a tratar com as próprias mãos os mais repelentes. A alguns deles alimentava, a outros preparava o leito, a outros até carregava nos ombros. Assim, realizava muitas obras de bondade. Em tudo isto, seu marido de feliz memória não se mostrava contrariado. Contudo, após a morte deste, tendendo-se para a máxima perfeição, rogou-me com lágrimas que lhe permitisse ir mendigar de porta em porta. Numa sexta-feira santa, desnudados todos os altares, em uma capela do seu castelo, onde acolhera os frades franciscanos, colocou as mãos sobre o altar e, na presença de umas poucas pessoas, renunciou à própria vontade e a todas as pompas mundanas e a tudo quanto o Salvador no Evangelho aconselhara a abandonar. Feito isto, vendo que poderia deixar-se absorver pelo tumulto do século e glória mundana, naquela terra onde vivera com esplendor em vida do esposo,
seguiu-me contra a minha vontade a Marburgo. Nesta cidade, construiu um hospital para doentes e necessitados, chamando à sua mesa os mais miseráveis e desprezados. Além desta atuação operosa, digo diante de Deus, raramente vi mulher mais contemplativa. Algumas pessoas, e mesmo religiosos, na hora de sua oração particular, viram muitas vezes seu rosto brilhar maravilhosamente e como que raios de sol jorrarem de seus olhos. Antes da morte, ouvia em confissão. Indagando-lhe então qual o seu desejo em relação ao que possuía e aos seus móveis, respondeu que tudo quanto parecia possuir já pertencia aos pobres, e pediu-me distribuir-lhes tudo, reservando apenas a túnica vulgar que vestia e com a qual queria ser sepultada. Depois recebeu o corpo do Senhor e em seguida, até a hora das vésperas, falou bastante sobre as ótimas coisas que ouvira no sermão. Finalmente, com toda devoção, recomendando a Deus todos os presentes, expirou, como se adormecesse suavemente. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria e ouvimos nesta leitura da tradição da Igreja justamente um testemunho dado pelo diretor espiritual de Santa Isabel, contando um pouco da sua história, sobretudo do seu despojamento e amor aos pobres. É realmente um testemunho de vida. Uma mulher com todas as riquezas desejáveis humanamente falando. Mulher da realeza, filha de príncipes, rainha, e que era totalmente devotada a Cristo Senhor. Ela que amava Jesus de um modo muito concreto, não só por palavras, mas sobretudo por atitudes. Queria sempre fazer o bem, e tamanho era o seu amor, e não só grande, mas como verdadeiro, sem fingimentos, que atraía a atenção do seu esposo, que não interferia negativamente na caridade que ela fazia. Ao contrário, a apoiava, porque era capaz também de reconhecer um amor verdadeiro, uma entrega verdadeira sem fingimentos. Depois da morte do seu marido, com mais intensidade ainda, continuou o seu serviço consagrando-se totalmente a Cristo e demonstrando um amor realmente grande pelos pobres, se apaixonando por aqueles por quem ninguém se apaixona, carregando em si o rosto de Cristo, porque Ele, sim, foi capaz de apaixonar-se por quem ninguém se apaixona. Jesus foi totalmente entregue pelos doentes, pelos pobres, pelos excluídos do seu tempo. E Santa Isabel da Hungria compreendeu perfeitamente o que significa ser um discípulo, uma discípula de Cristo. O discípulo e a discípula não é aquele só que fala de Cristo, mas que age como Cristo. Então esse testemunho que nós ouvimos é de alguém que estava muito próximo a ela e conhecia
não somente o seu exterior, mas sobretudo a sua alma, o seu diretor espiritual, aquele que tinha a missão de conduzir espiritualmente Santa Isabel. O apelo para nós desta leitura é aprendermos a enxergar o rosto de Cristo no rosto do irmão, sobretudo daquele que sofre mais. A ver o rosto desfigurado de Cristo no mais necessitado, no mais pobre, no doente, como fez Santa Isabel da Hungria. Nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo mais uma vez a Nossa Senhora, ela que é nossa mãezinha intercessora, ela que assiste na eternidade, na presença do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Ele leva nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada, que você possa fazer experiência de Deus, sentir a presença de Jesus em sua vida e transmitir essa presença também aos irmãos e irmãs que você encontrar no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santa Isabel da Hungria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.